Um dos temas mais procurados pelas pessoas é o tema viver de renda. E esse tema, muitas das vezes, é mais procurado do que como ficar rico, do que temas como abrir meu próprio negócio, do que temas como pagar todas as minhas contas. Já que as pessoas estão buscando muito sobre esse tema, no vídeo de hoje eu irei falar sobre 3 formas de como você pode ter renda passiva sem fazer absolutamente nada. Imagine você dormindo e todo mês, semestralmente, caindo dinheiro na sua conta sem esforço nenhum. Eu confesso para vocês que uso dessas 3 formas de renda passiva e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Então, fica ligado que hoje nós vamos falar sobre renda passiva, viver de renda. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lincoln. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o sonho de muitas pessoas, o sonho de viver de renda. Ou seja, imagine você não fazer absolutamente nada, jogar um videogame, assistir Netflix o dia inteiro, viajar o mundo e todo mês você conseguir ali ganhar uma renda sem você utilizar o teu esforço, sem você utilizar ali a sua mão de obra, sem você precisar vender o seu tempo. E essas 3 formas que eu vou explicar aqui são formas que você pode ter de renda passiva através da Bolsa de Valores. Eu não vou falar aqui sobre aluguel de imóvel, escrever um livro, ganhar royalties, porque muitas pessoas ainda não estão nesse patamar, ainda não conseguem ali escrever um livro ou ainda não tem uma obra que lhe atribui royalties. Então eu vou focar aqui em 3 formas onde pessoas comuns, pessoas normais, como eu, como você, conseguem ter renda passiva na Bolsa de Valores. Só que antes de eu falar sobre isso, galera, eu gostaria que você fizesse algo que me ajudasse muito. Dá um joinha aqui nesse vídeo e assim, se você fizer isso, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo que é relevante para você. E se você não conhece o canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você ficar ligado em todos os assuntos daqui do canal. Isso me incentiva a continuar fazendo mais vídeos, beleza? Então, vamos lá. O que é a renda passiva e a renda ativa? Primeiro vamos falar da renda ativa. O que é a renda ativa? A renda ativa é aquela renda que eu, que você, que a maioria das pessoas tem através do trabalho manual, através da venda de esforço, através da venda de horas, da venda de tempo. Por exemplo, um médico, uma enfermeira, eles precisam estar ali no consultório, atendendo pacientes, fazendo as consultas, aplicando medicações, fazendo, enfim, uma série de coisas que a profissão dele obriga ele fazer para ele ter ali uma renda, ou seja mensal, ou seja a cada 15 dias. Essa renda chama-se renda ativa, ou seja, a pessoa ela tem que trabalhar, ela tem que fazer as coisas acontecerem para ela ganhar dinheiro. Ela tem que gerar valor para a sociedade de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa que dirige um carro do Uber, ela precisa dirigir aquele carro. Falar, por exemplo, eu não quero dirigir o meu carro hoje, eu quero ficar em casa. Ela não vai ganhar por isso. Um dentista, um contador que precisa fazer o balanço das empresas, um advogado que precisa comparecer a audiências, que vende o tempo dele, que vende consultoria. Esse tipo de trabalho ele gera uma renda ativa, ou seja, você tem que trabalhar, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que vender o seu tempo. E vamos deixar bem claro, galera, tempo é o ativo mais precioso que existe, o tempo ele não volta atrás. Considerando que o tempo é um ativo muito valioso, as pessoas delas gastam o seu tempo atrás de dinheiro. Essa é a renda ativa. Vamos falar agora um pouco da renda passiva. A renda passiva é como se fosse uma renda onde você não precisasse trabalhar, onde você não precisasse gastar o seu tempo, onde você não precisasse vender as suas horas, você não precisa estar ali fisicamente no seu local de trabalho, ou você não precisa estar presencialmente fazendo algum tipo de atividade para você ser remunerado. Por exemplo, uma pessoa, ela compra um imóvel e aluga aquele imóvel. Enquanto aquele imóvel está sendo alugado, enquanto aquele imóvel está sendo ocupado, ela vai receber os aluguéis daquele imóvel. Então, aqueles aluguéis são considerados uma renda passiva. Ou seja, a pessoa pode viajar, a pessoa pode estar fazendo qualquer coisa e mensalmente ela vai receber o dinheiro dos aluguéis. Uma pessoa que escreveu um livro, ela teve o trabalho uma única vez de escrever o livro. E quando ela publica esse livro, a editora vai lá e deposita na conta dela
o dinheiro referente aos direitos autorais daquele livro. Uma pessoa que criou uma empresa e vendeu a empresa e mensalmente ela ganha lucros referente àquela empresa. Então essa é uma renda passiva e essa é uma renda que todos sonham, ou seja, a pessoa pode estar jogando videogame o dia inteiro, curtindo a vida, curtindo a família, curtindo os cachorros, e ela vai estar recebendo independente do tempo que ela gasta naquilo. E neste vídeo eu vou falar sobre 3 tipos de renda passiva que a pessoa pode ter na Bolsa de Valores. O primeiro ativo que você pode comprar para ter uma renda passiva na Bolsa de Valores são os títulos do Tesouro Nacional que pagam juros semestrais. E o que é o Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é uma instituição do governo que cuida das dívidas do governo. Então o governo emite dívidas e você vai lá, compra aquela dívida, basicamente é um investimento que você está fazendo na dívida do governo. E esse é um dos investimentos mais seguros que existem. Dentre esses títulos da dívida que você pode comprar, existe o título do Tesouro IPCA mais com juros semestrais. Ou seja, você pode comprar um título do governo que ele vai te pagar o IPCA. E o que é o IPCA? É a inflação. O título ele rende a inflação mais uma taxa pré-estipulada. Por exemplo, atualmente o governo está vendendo 3 tipos de títulos IPCA que pagam juros semestrais. É o título que vence em 2030, outro que vence em 2040 e outro que vence em 2055. Atualmente o título que vence em 2055 ele está pagando IPCA mais 4% ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que semestralmente você vai receber o acumulado do IPCA até aquela data mais 2%. Suponhamos que você invista R$100 mil. Semestralmente você vai receber aproximadamente R$2 mil, que se refere aos 2%. Aí talvez você se pergunte, eu não tenho R$100 mil, mas você pode investir nesse título a partir de R$100, dependendo da data, a partir de 80, de 90, de 50 reais. Então é muito simples você investir no título do Tesouro que paga cupom semestral. E o que acontece? Muitas pessoas elas são movidas pelo desespero, pela pressa, porque é melhor você começar a investir agora, seja com R$100 mensais, seja com 200, 300, 400, que em 2050, 2055, ou seja, nós temos 35 anos até lá. Então, se você investir mensalmente, é melhor você começar antes do que quando você estiver lá na metade da sua vida, você querer começar a investir. Por isso que o importante é que você comece a investir o quanto antes. Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo falando sobre como investir no título do Tesouro, explicando quais são todos os títulos. Porém, o que mais nos interessa nesse vídeo é referente ao título que paga os juros semestrais. Isso é uma ótima oportunidade para quem quer ter um dinheiro caindo na sua conta sem você fazer nada. O segundo ativo que eu vou falar aqui para você ter uma renda passiva são ações de empresas boas pagadoras de dividendos. E o que são os dividendos? Os dividendos nada mais são do que o lucro que as empresas têm, as empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, e esses lucros, por lei, elas são obrigadas a distribuir no mínimo 25% desse lucro. Por exemplo, o Banco Itaú, ele tem o lucro dele, retira todas as contas que ele precisa pagar e o lucro mesmo ele vai distribuir para os acionistas. O Banco Itaú paga dividendos mensalmente. É pouca coisa, porém, como eu falei, a ideia é que você invista aos poucos, você comece o quanto antes para que no longo prazo os dividendos que você tenha, você consiga reinvesti-los e comprar mais ações. E quanto mais você compra ações, mais dividendos você recebe. Uma outra empresa, por exemplo, o Banco do Brasil. E essas empresas, normalmente são empresas que não têm mais para onde crescerem. Então, um Banco Itaú não consegue crescer muito mais do que ele já é. Por isso, as empresas pagadoras de dividendos, elas normalmente são empresas já grandes, empresas sólidas. Porém, no meu caso, eu procuro empresas também que não me paguem de dividendos, mas que reinvistam os lucros para o crescimento dela, porque no longo prazo aquela empresa vai se tornar uma empresa sólida, uma empresa grande, e ela vai me pagar dividendos, assim como as empresas que já são sólidas, assim como as empresas que já têm bons fundamentos, empresas grandes como o Banco Itaú,
como o Banco do Brasil. Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo de um relatório da XP Corretora que ela fez referente às empresas com um potencial enorme de pagar dividendos muito acima da taxa Selic para o ano de 2021. Tem empresas pagando acima de 9% ao ano de dividendo. A terceira forma de você conseguir uma renda passiva são através de fundos imobiliários. E o que são fundos imobiliários? São fundos de gestores que compram lajes comerciais, que compram prédios de galpões logísticos e eles cotizam esses imóveis e vendem através da Bolsa de Valores. E por que é bem interessante o investimento em fundos imobiliários? Suponhamos que você compra um imóvel e esse imóvel você coloca ele para alugar. Enquanto o inquilino estiver naquele imóvel, você vai estar recebendo aluguel. Mas se o inquilino sai do imóvel, enquanto você não consegue um outro inquilino para aquele imóvel, você não vai receber o aluguel que você previa. Então você vai ali, por um momento, você vai ter gastos com aquele imóvel, como manutenção, como outros gastos. Porém, já nos fundos imobiliários, você não passa por isso, porque existem gestores cuidando daquele fundo, existem gestores cuidando daqueles galpões, existem gestores cuidando daquelas lajes comerciais. E o bom dos fundos imobiliários é que você não precisa investir somente em um fundo imobiliário. Você pode investir em vários, você pode diversificar ao máximo o investimento nos fundos imobiliários. Conforme o tempo vai passando, você consegue aumentar o seu patrimônio. Esse é o ideal. Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, uma playlist de 2 vídeos que eu fiz referente a fundos imobiliários. Tudo que você precisa saber referente a fundos imobiliários está nessa playlist. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu só vou lembrar para você que para você investir nesses ativos, você precisa ter conta em uma corretora de valores. Vou deixar um outro card aqui nesse vídeo, ensinando o passo a passo que você precisa fazer para abrir conta em uma corretora. Comenta aí nesse vídeo se você tem algum tipo de investimento desses que eu falei aqui, seja tesouro direto que paga cupom semestral, fundos imobiliários ou empresas que pagam dividendos. Comenta aí nesse vídeo. Até a próxima. Falou!